Se Jesus só foi batizado quando adulto, por que a Igreja Católica batiza crianças? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Primeira coisa, o batismo que João Batista fazia não tem nada a ver com o batismo que a Igreja Católica faz. Jesus foi batizado no batismo de João Batista. Quem era João Batista? Primo de Jesus, aquele que veio abrir os caminhos para que o Salvador viesse. E João Batista instituiu um batismo que era para a remissão e o perdão dos pecados. Era um batismo de preparação para a chegada do Salvador. Jesus se fez batizar nesse batismo de João. Quando Jesus foi batizar e João fazia o batismo, os dois eram adultos. Por isso que Jesus só se batizou adulto, porque quando ele era criança não existia batismo, porque João Batista também era criança. Então os dois regulavam mais ou menos a mesma idade, 6 meses de diferença apenas. Quando João Batista começou a batizar, Jesus já estava adulto. E foi desse batismo que Jesus participou. Mas repito, o batismo de João Batista era para a remissão dos pecados. Está lá em Marcos 1:4, você pode conferir. O batismo da Igreja Católica não é para a remissão dos pecados. O batismo da Igreja Católica é para uma vida nova em Cristo. Diz o Catecismo, no parágrafo 1277, o seguinte: o batismo é hoje o nascimento para a vida nova em Jesus Cristo. É isso que diz o Catecismo da Igreja. Agora, o mais importante é o que vem agora. Preste atenção. O povo judeu, antes de Jesus aparecer, eles tinham uma tradição. Qual era a tradição? A gente vê em Gênesis 17:12. Preste atenção. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado. O que significa circuncidado? Eles tinham o seguinte costume. O menino, quando tinha 8 dias de nascido, 8 dias, era criança, recém-nascido. 8 dias, eles levavam ao templo e faziam a circuncisão. O que era a circuncisão? Faziam o que a gente chama hoje de operação de fimose. Era o ritual sagrado para que um menino passasse a ser do Senhor. Era o batismo deles daquele tempo, era a circuncisão. E isso era feito com 8 dias de nascido. Veja que Deus manda fazer isso aqui em Gênesis 17:12, e não diz assim, espera ter idade para escolher o que quer, espera ter fé para decidir o que quer, nada disso. Com 8 dias de nascido. Aí é que vem o bonito agora. Lá no Novo Testamento, depois que Jesus apareceu, São Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses 2:11, dizendo o seguinte: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. E o versículo 12: sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes pela vossa fé no poder de Deus. Então preste atenção. Paulo está falando que agora os cristãos têm uma nova circuncisão. Paulo indica aqui que o batismo substituiu a circuncisão. Então, se o batismo agora é a nova circuncisão, a gente pode se perguntar o seguinte: com quanto tempo de vida os judeus faziam a circuncisão nos filhos? Com 8 dias de nascidos. Se é com 8 dias de nascidos, significa que você não precisa esperar virar adulto, tomar consciência para qualquer coisa dessa. Não. Significa que o batismo, assim que a criança nasceu, ela já pode receber, assim como podia, na época dos judeus, receber a circuncisão.
O batismo substitui a circuncisão. E para terminar, vamos deixar clara a diferença entre o batismo protestante e o batismo católico. O batismo protestante só acontece com adultos porque eles ainda fazem o batismo de João Batista, que é um batismo para remissão dos pecados. Claro que um batismo para conversão, você só pode batizar adulto. O batismo da Igreja Católica, como eu disse desde o início, não é esse batismo. O batismo da Igreja Católica é diferente. A gente não batiza as crianças diante da fé que elas têm. A gente batiza as crianças para dar a elas condição de ter fé. Tá certo? Divulgue esse vídeo, anuncie os cursos do IFAP para a sua comunidade, faça você a inscrição se você ainda não participa. Agora, ao final, quando eu terminar, vai aparecer as informações do IFAP. Entre em contato, porque quanto mais conhecimento você tem da fé, mais firme você é. Tá certo? Um grande abraço.